Vamos, então, compartilhar a nossa tela. Quem não tem esse material aí, fica despreocupado que depois eu coloco para vocês. Beleza? Hoje a gente vai ver um pouquinho de regência verbal. Tá? Vocês têm esse material aí? Não tenho, não. Não tem, não? Vamos fazer o seguinte, vamos seguindo aqui. O senhor mandou aonde? Cara, eu mandei no WhatsApp, se não me engano, eu mandei lá no grupo também do Telegram. Mas vamos seguir aqui. E aí, assim que a gente terminar, eu ponho lá para vocês, tá? Show. Beleza? Então aí, galera, vamos lá. Começando a nossa aula, regência verbal. Quando a gente fala de regência verbal, a gente tem que tomar bastante cuidado. Pelo seguinte, às vezes a gente acha que aquele verbo é só transitivo direto, ou só transitivo indireto, ou intransitivo, mas, na verdade, o que acontece é que você precisa saber o contexto. Dependendo do contexto, esse verbo vai ter um sentido e, em função desse sentido, ele vai ter a sua transitividade. Tá? Tanto é que o mesmo verbo, em função do sentido, do contexto, ele pode ser intransitivo, pode ser transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto. Né? Ele depende do emprego dele na frase. Tá? Aqui, ó. Esses exemplos aqui. Ó. O último ônibus partiu. Esse partiu, ele é intransitivo, até porque ele não precisa de mais complemento nenhum para fazer sentido. O ônibus foi embora. A noiva partiu o bolo. Então, nesse caso, veja como o contexto faz diferença. Se não tivesse aqui o bolo e você dissesse a noiva partiu, você vai entender que a noiva meteu o pé no casamento. Nesse caso, é o quê? Que a noiva cortou o bolo. Então, esse partiu, ele é transitivo direto. Beleza? Ele visou o alvo, mas atingiu a parede. Então, esse é transitivo direto. Então, ele mirou, né? Então, esse aqui, ele mirou no alvo, ou seja, ele é transitivo direto. Estas medidas visam ao bem-estar de todos. Então, é desejar, né? Beleza? Veja que aqui já é um outro sentido. E, em função desse sentido, ó, já pediu uma preposição. Se tem preposição no complemento, ele é o quê? Transitivo indireto. O anterior, ele é transitivo direto. Então, o mesmo verbo, com uma transitividade em função do sentido, e quando ele tem outro contexto, outro sentido, ele vai ser classificado com uma outra transitividade. Pô, mas como é que eu vou saber isso? Aí, na hora que você for analisar a frase, você vai ver se ele é transitivo direto ou indireto ou intransitivo. Certo? Alguns verbos que a gente vai ver, alguns principais, eles têm uma transitividade que não foge daquilo, dependendo do sentido dele. Ainda assim, você tem que ver o contexto. Né? E aí, esses principais a gente vai bater aqui hoje. Aspiramos o perfume das flores. Então, aqui nesse caso, ele é transitivo e direto. Mas veja, qual é o significado, qual é o sentido desse verbo aspirar aqui? Alguém me ajuda? Esse é um sentido de cheirar, né? Cheirar, né? De cheirar. Mas tem... Olha essa de baixo aí. Há dias melhores, sempre aspiramos a eles. Esse sentido aqui é qual? Desejar? Desejar, né? Então, um verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto
ou transitivo indireto, dependendo do contexto. Se for de transitivo direto, é de cheirar. Se for transitivo indireto, é de desejar. Agora, uma dúvida que eu tive aqui agora, e a gente já até falou sobre isso, por que não tem crase aqui nesse A? Alguém Do pode começo me da ajudar? frase? Esse A do início da frase aí. Alguém me ajuda? Eu consigo ter concordância numérica com um A no singular e o que vem depois, né, o substantivo que vem depois no plural, é possível ter crase assim? Não. Não, né? Não dá, né? Beleza? Certo? Entendeu? Tem que ter concordância numérica. Se não tiver, não tem crase. Beleza? Igual, por exemplo, o que eu vejo sempre o pessoal errar isso. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muita gente coloca crase. Não tem crase porque não tem concordância numérica. Beleza? E o Emanuel tentando aí. Este vinho custou R$ 500. E aí? Qual é o sentido desse verbo custar aqui? O valor dele, Dinheiro, né? valor, né? Então, esse vinho custou. Olha de baixo. A imprudência custou lágrimas ao rapaz. Nesse caso aqui de baixo, esse custou o quê? Lágrimas. A quem? Ao rapaz. Pô, mas em cima, R$ 500. R$ 500 é o quê, galera? Numeral. Numeral? Existe advérbio de preço? Acho que não. Não existe advérbio de preço? Preço? Existe, né? Existe advérbio de preço. E aqui, esse custou não tem um objeto. Por isso ele é intransitivo. Nesse caso de baixo, ele já tem o direto e o indireto. Certo? Então, o mesmo verbo com transitividade diferente em função do sentido dele. Aquela novela, não assisti a ela. Transitivo e indireto. Aí, nesse caso, o assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Beleza? E esse aquela tem crase. Alguém me refresca a memória por que tem crase nesse aquela aí? Aquela, tipo isso, a O contração. artigo mais a de aquela, né? É, E aí fez o acento grave. Beleza? Ele está se referindo àquela novela. professor, Oi? mas esse negócio aí de advérbio de preço, não entendi não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui, mas fica com isso aqui na cabeça. Por quê? Ele vai ser transitivo direto ou indireto quando tiver um substantivo depois que for, né, complemento desse verbo. Beleza? Beleza. R$ 500 não é objeto direto nem indireto, por isso que ele é intransitivo. Certo? Aí. Parei aqui, né? No 5. Isso, beleza. Foi. Aí agora o assistir. Assistir é legal. O assistir cai todo ano, galera. Tem que saber. Tá? Visar, aspirar, assistir, cai direto. Então, ó, assisto em São Paulo há anos. É intransitivo. Pô, mas não tem em São Paulo depois? Em São Paulo é o quê? Advérbio. Advérbio. De lugar. É objeto? Advérbio pode ser objeto? Não.
Não, né? Então, por isso que ele é intransitivo. E qual é o sentido desse verbo assistir? Morar. Morar. Morar, residir, isso aí. Aí, ó, na secção de morar, residir, o verbo assistir caiu em desuso. Realmente. Isso aqui você não se vê muito falar sobre isso, né? Mas, se vocês virem essa configuração, quer dizer que ele mora, ele está se relacionando, se referindo a residir. Beleza? O médico assistia os pacientes. Aliás, perdão, assistia aos acidentados. Esse é transitivo direto, no sentido de dar assistência. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, é transitivo direto. Beleza? Quais são os que caem? Esse aqui, ó, de dar assistência, e aí é transitivo direto. E esse aqui, no sentido de ver. O sentido de ver é transitivo indireto. Beleza? Ó, o médico assistia aos acidentados. O que quer dizer isso aqui? Qual o sentido que ele está dando aqui? Eu Ajudar. observava. Prestava assistência. Sempre. Ele estava vendo, né? Estava vendo. É o mesmo desse aqui, ó. Certo? Quando ele vai dar assistência, é transitivo direto. Beleza? Eles, ou seja, esse médico aqui tá maluco, né? Eles casaram na Itália há anos. Isso é intransitivo. Na Itália é advérbio de lugar. Então, eles casaram. Você já vai entender tudo. Isso aqui é apenas umas informações a mais, porque eles casaram, você já entendeu. Não precisa de complemento. Ah, mas não foi em qualquer lugar, foi na Itália, por isso que é uma circunstância de lugar. E há anos, circunstância de tempo. Beleza? A jovem não queria casar com ninguém. Transitivo indireto. Então, quando for casar com alguém, é transitivo indireto. Beleza? Veja o sentido desses dois. É o mesmo verbo com sentidos diferentes. Eles casaram. Beleza? Intransitivo. A jovem não queria casar com ninguém. Se você casa com alguém. Nesse caso, é transitivo indireto. O pai casou a filha com o vizinho. Transitivo direto e indireto. Casou alguém com outra pessoa. Objeto direto, objeto indireto. Beleza? São exemplos, tá, pessoal? E vai bater esses verbos aí. A resolução do exercício implica nova teoria. Beleza? Não é uma coisa implica em outra. Uma coisa implica outra. Tá? Uma coisa, a resolução do exercício, implica outra, nova teoria. Não é uma coisa implica em outra, beleza? A mãe sempre implicou com meus hábitos. Então, implicar com de ter implicância, de encher o saco mesmo. Transitivo e indireto. Beleza? Certo? Pô, professor, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que decorar tudo? Pelo contexto, você consegue entender muita coisa, mas a grande maioria, sim, você vai ter que decorar. Beleza? Certinho? O pobrezinho vivia namorando a vitrine de doces. Ó, vivia namorando a vitrine de doces. Paulo namorava Maria há anos. Beleza? É transitivo direto.
Quem namora, namora alguém. Qual é o que é praticado no nosso cotidiano? Namora com. Com, né? Então, quem namora, namora alguém. Beleza? As suas teorias não procedem. É intransitivo. De ter procedência, de ter procedimento. É intransitivo. O juiz procedeu ao interrogatório. Transitivo indireto. Deu prosseguimento. Certo? Eles queriam muito um filho. Transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. Queria muito a seus pais. Transitivo indireto. Nesse caso, é de querer bem. Tá? Queria muito a seus pais. Queria muito bem a seus pais. Está implícito aqui. Obedeça a seu pai. Transitivo indireto. O verbo obedecer é transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Lembrei-me dos velhos tempos de escola. Transitivo indireto. Quem se lembra, veja que é um verbo pronominal. Caramba, o que é um verbo pronominal? Quando você coloca ele dessa configuração, ele tem que vir um pronome aqui, ó. É lembrar-se. Lembrar-se. Beleza? Então, lembrei-me. Porque eu me lembrei. Lembrei-me dos velhos tempos de escola. Quando ele for pronominal, ele é transitivo indireto. Se você não quiser colocá-lo pronominal, você tira a preposição. Lembrei os velhos tempos de escola. Dá também para fazer isso. Esqueceram-se de mim. Ou esqueceram-me. Beleza? Esqueceram as chaves dentro do carro. Tá vendo? Como você colocar, se você puser ele pronominal, ele é transitivo indireto. E se você não puser o pronome, ele é transitivo direto. Preste atenção nisso aí, hein? Porque o que a gente mais faz, pelo menos com lembrar, não lembrei disso. Tá certo? Não lembrei disso. Como ficaria certo essa frase? Não lembrei isso. Não lembrei isso ou não me lembrei disso. Porque o não vai puxar o pronome. Lembra de colocação pronominal que a gente já viu? Ó, vai puxar o pronome para frente do verbo fazendo a próclise. Não é isso? A palavra negativa vai atrair o pronome para frente do verbo. Então, não me lembrei disso ou não lembrei isso. Beleza? Se tiver o pronome, transitivo indireto, vem preposição. Se não tiver o pronome, transitivo direto. Beleza? Paguei a consulta à vista. Transitivo direto. Paguei ao médico os atrasados. Transitivo direto, os atrasados, e indireto ao médico. Beleza? Você paga alguma coisa a alguém. Certo? Ou você paga alguma coisa. Perdoei a traição dele. Transitivo direto. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Ou alguém. O juiz perdoou ao réu. Aí, nesse caso aqui, o juiz perdoou ao réu. Certo? Então, quem perdoa, perdoa alguma coisa ou a alguém. Me consertando aí. Perdão pela vergonha que eu passei. Então, quem perdoa, perdoa alguma coisa ou a alguém. Transitivo indireto. Beleza? Muito bem. Prefere as louras às morenas.
Então, você prefere uma coisa à outra. Certo? Você não prefere mais uma coisa do que outra. Você prefere uma coisa à outra. Prefiro vinho à cerveja. Prefiro o vinho à cerveja. Beleza? Prefiro cerveja a vinho. Prefiro a cerveja ao vinho. Show de bola? Quando você puser o artigo aqui antes do objeto direto, você tem que pôr o artigo antes do objeto indireto. Certo? E aí, o que acontece? Esse verbo, ele é transitivo direto e indireto. Ou seja, ele vai ter uma preposição aqui. Por isso que quando você puser o artigo a, que vai fundir com a preposição, vai formar o acento grave. Ó. Beleza? Então, quando você puser o artigo, no caso do vinho, é o, porque é um substantivo masculino. Cerveja é um substantivo feminino. A, artigo do substantivo feminino, mais a preposição crase. Beleza? Todo mundo está entendendo? Tá, Mac, tá, Mestre. Mac. Uhum. Oi? Em qual caso eu vou saber, tipo, que eu tenho que colocar prefiro vinho à cerveja ou prefiro o vinho à cerveja? Qual dos dois casos? Então, é exatamente, inclusive, agradeço a sua pergunta. É exatamente isso que a gente está falando desde o início. Olha só. Isso vai depender do contexto. Agora, em que caso? Você vai escolher. Né? Tipo assim, não, se eu for usar o verbo perdoar sem os artigos na frente dos objetos, aí vai ser esse primeiro. Ah, mas eu vou colocar os artigos à frente dos objetos. Aí você vai ter que perceber se esses objetos eles são femininos, substantivos femininos. Se o objeto indireto for substantivo feminino, vai ter crase. Tomar cuidado, tá? Ah, mas eu posso usar qualquer um desses aqui. Qualquer um dos dois. Ah, mas como é que eu vou fazer para definir? Você vai definir. Agora, preste atenção. Se cair na prova, isso é o bizu. É isso que tem que ficar ligado, que é isso que eles vão cobrar de você. Se cair na prova, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal abaixo. Aí ele vem, ele faz uma mistura. Prefiro vinho a cerveja com crase. E aí, tá certo? Não. Prefiro o vinho a cerveja sem crase. Tá certo? Não. Prefiro mais vinho do que cerveja. Aí você já sabe que chutou o pau da barraca, né? Acabou com a língua portuguesa. E aí, letra D, quem vai fazer A, vai só até a D, né? Prefiro o vinho à cerveja. É essa, filho. Marcou. Beleza? E aí é o que o nosso camarada Chucrute fala. Você não está aqui para virar professor de português. Você está aqui para passar na prova, pegar o bizu. É isso que eu estou te dando. Beleza? Agora, em que caso você vai usar? Você vai definir. Só que aqui você está aprendendo para a prova. Se ele fizer uma mistureba dessa na hora da prova, você já sabe qual é o certo. Isso é o que importa. Beleza? Ah, mas depois como é que eu vou fazer? Depois eu tenho certeza que você vai se lembrar das suas aulas de gramática e você vai escrever certo. Ó, se eu for escrever assim, não tem crase. Se eu for escrever assim, tem crase. Mas vai ter crase se for substantivo feminino. Beleza? Todo mundo entendeu? Show. Essa pergunta aí foi boa. Não foi boa? Show de bola. O maluco... Esse maluco é bom, cara. Quem foi que perguntou aí, que eu não sei o nome? Bruno? Bruno? Ah, tá aqui o... Brabo, brabo.
Show de bola, Bruno. Então, Rumo ao topo. Oi? Rumo ao topo que eu falei. É isso aí, pô. Objeto direto. O objeto direto é a coisa preferida, é o que você prefere. O objeto indireto não aceita mais do que ou mais que, certo? É o que você não quer. É o objeto indireto. E aí agora, a regência de alguns verbos. Não tem todos os verbos, mas tem alguns principais, tá? Aborrecer-se com. Ó, veja, olha só o que eu falei para vocês. Ó. Esse verbo, ele é pronominal. Então, vai ter que ter o quê? Preposição. Beleza? Aborrecer-se com. Absolver de. Certo? Então, ele foi absolvido do caso. Abster-se de. Pô, William, mas eu vou decorar todos esses verbos aqui? Claro que não, né, meu amigo? Quando tiver aqui aquele principal que aparece mesmo, eu vou te falar, ó, esse aqui, fica ligado. Beleza? Acercar-se de, acomodar-se a, acreditar em. Isso é bom, hein? Acreditar em. Acudir a, acusar de. É bom saber isso aqui também. Acusar de. Adaptar a, aderir a, admirar-se de, com ou por. Esse aqui, ó, fica aí, marca um xizinho nele. Admirar-se de, com ou por. Afixar a, agradar é bom também, agradecer também é bom. Tudo é transitivo indireto, tá vendo? Agregar-se a, ajuntar a, e se for juntar-se com. Vixe, está acabando a aula. Pô, a aula boa acaba rápido, parece que começou agora. Alertar-se, aliás, alertar de. Alertar de, sobre ou contra. Isso aqui é legal também. Aludir a, ameaçar com. Esse aqui marca xizinho da bota caveira. Ansiar por. Esse costuma. Ansiar por. Transitivo. Ué, direto não está errado, né? Olha a preposição aqui, ó. Então, transitivo indireto, tá? Apaixonar-se por. Esse é bom também. Apegar-se a, apelar para, ou de. Apoderar-se de. Apressar-se a, ou em, por ou para. Deixa eu fechar a janela aqui. Tem alguém comemorando nesse sei lá o quê. Apto para, ou a. Aproximar-se a, ou de. Isso aqui é bom. Arriscar-se a. E o aspirar, meu amigo, o aspirar vai ter na sua prova, nem pensa. Aspirar a, transitivo indireto, se for no sentido de desejar. Aspirei ao cargo de gerente. Aspirar, transitivo direto, se for inspirar. Aspirei o pó, sei lá, o pó de pedra. Beleza? Aspirei o pó aqui, ó, aqui embaixo, ó. Aspirei o pó com o aspirador. É isso aí. Assemelhar-se a, assinalar com, assustar-se com, atestar contra, ater-se-á agora. Atingir sem a. Atinge quem atinge, atinge alguém ou alguma coisa. Alguém, sem o a na frente, alguém ou alguma coisa. Sem a.
Atrair a, atrever-se a. Professor, Oi, não existe atingiu a mim, atingiu a ela. As palavras atingiram a ela. Não tá errado. Então, assim. atingiram-na. Ou atingiu-me. Certo, beleza, professor. Certo? Tá aqui, ó. Atingir sem o A. É para onde, hein? Atrever-se-á ou em. Ausentar-se de. Esse aqui é bom. Autorizar também. Ainda mais vocês que querem ser militares, vocês vão usar essa palavra direto. O senhor me autoriza a fazer isso? Não. Sempre é não, galera. Pedir autorização sempre é não. Depois tu pensa, não, peraí, vamos pensar aqui, ver se eu vou te autorizar ou não. Sei lá, né? De repente o cara quer fazer uma cagada e tu, porra, autorizou sem nem pensar em nada. Tá doido? Averiguar-se de. Avisar de. Esse é bom também. Aliar-se de. Almejar também é bom. Almejar por. Arrepender-se é bom também. Avocar a. Avocar. Né? Bandear separa. Bandear separa. Ele se bandeou para o lado dos bandidos. Para os bandidos, sei lá. Bater a ou bater em. Que é bater a porta ou bater na porta. Blasfemar contra. Então, ó, blasfemar contra. Pessoal da igreja aí, ó. Blasfemar contra. Brigar com. Brindar com. Casar-se com. Já vimos esse verbo aí em cima, né? É só essa transitividade que tem para ele? Não, né? Por isso que eu estou te falando, ó. Depende do contexto. Aqui é, se tiver casar-se com, veja que é pronominal, então vai ter uma preposição. Certo? Mas, pô, mas aí vai depender do contexto ou não nesse caso? Nesse caso, não. Se for casar-se, é com. Beleza? Ceder a. Chamar. Chamar é bom, hein? Chegar a. Não em. Junto à expressão de lugar. Então, quem chega, chega a algum lugar, não chega em. Cheirar a. Chorar por, circunscrever-se a, confessar a, confiar em, cuidar de. Ô, professor, Oi, tem alguma especificidade com relação ao tipo de lugar com o qual não se pode usar em? Porque, tipo, cheguei em casa, tá errado? quem vai, Então, vai a algum lugar, quem chega, chega a algum lugar. Tá? Quem vai, vai a, quem chega, chega a. Certo? Cheguei à casa, ok. cheguei à casa dos meus pais. É que a gente fala errado mesmo, tá? A gente fala errado. Dar a. Quem dá, dá alguma coisa a alguém, certo? Esse verbo dar aqui, ele é direto e indireto. É direto e indireto. Então, aqui você conserta para mim aí, por favor. É transitivo direto e indireto. Deixa eu ver se tem um. Ó, desconfiar é um bom. Estou andando mais rápido que falta 2 minutos e meio para acabar a aula.
Distinguir é bom. Esse aqui é bom, ó. Importar a, quando ele é impessoal. Importar de e importar em. Esse aqui é bom. Marca para depois a gente até discutir sobre ele, que agora acho que não vai dar tempo, não. Indispor contra. Esse aqui é legal, esse aqui é bom. Informar sobre ou de, ou se for pronominal, de também. Ó, informar sobre, informar de, ou informar-se de. Esse aqui é bom também. Justificar é bom também. Lidar é bom. Lidar, o verbo é lidar, não é lidar, pelo amor de Deus. E aí tem uma observaçãozinha aqui, ó. Existem outros verbos com regências importantes, porém somente com as experiências de cada pessoa ajudará a conhecer. Por isso, é importantíssimo que a leitura seja parte de nossas vidas. A cada leitura conquistamos novos conhecimentos, vocabulários, regências, etc. Vamos tentar fazer essa primeira aqui? Acho que dá tempo, hein? Marque a alternativa correta em relação ao seguinte texto. Carentes, amor, recursos e orientação. Carentes, todos os sentidos. Os menores abandonados respondem com violência conjunto da sociedade. E aí? Quem está carente De. De alguma de coisa. alguma coisa. De amor, recursos e orientação. Nesse caso aqui, ó, como depende do